Salve, salve, galerinha que gosta de saber o porquê das coisas. Sejam bem-vindos a mais um episódio do É Por Isso. Eu sou o Samuel Leite e se você, meu amiguinho e minha amiguinha, já se perguntou e se alguma coisa fosse diferente do que ela realmente é, se você já buscou explicações e por que as coisas funcionam como são, então esse podcast é feito exclusivamente e muito carinhosamente para você. O nosso É Por Isso de hoje, ele é especial porque ele é em comemoração ao primeiro eclipse lunar total deste ano, que acontece agora no dia 16 de maio, tá bem pertinho aí para acontecer, então a gente resolveu se preparar para esse fenômeno muito interessante. E para explicar por que os eclipses acontecem, eu tô aqui novamente com o professor Dr. Roberto Costa, que é mestre em Física e doutor em Astronomia, professor do Departamento de Astronomia do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas, o IAG, da Universidade de São Paulo, a USP, e já foi secretário-geral da Sociedade Astronômica Brasileira. Também é chefe do Departamento de Astronomia do IAG/USP e, como eu mencionei aqui, participou do nosso episódio 87 sobre astronomia. Seja muito bem-vindo de volta, professor Dr. Roberto. Olá, é muito legal estar aqui conversando com vocês de novo. Muito legal, professor. Como você bem sabe, aqui você não é professor, aqui você não é doutor, aqui você é tio Roberto. Beleza, tá ótimo. Que é como a gente te chama aqui para os nossos ouvintes. E para começar então o nosso papo, eu queria que você explicasse, tio Roberto, o que são eclipses de fato? Os eclipses são um jogo de luz e sombras feito entre o Sol, a Terra e a Lua. Às vezes acontece da Lua se colocar exatamente entre o Sol e a Terra. Quando isso acontece, nós aqui da Terra, algumas pessoas de alguns lugares específicos da Terra não veem o disco do Sol, ele fica encoberto pela Lua. Então ocorre um eclipse solar. Outras vezes acontece o contrário. A Terra se coloca exatamente entre o Sol e a Lua. E nesses casos, a sombra da Terra é projetada na Lua e ocorre um eclipse lunar, que é o que vai ocorrer no dia 16 de maio. A minha segunda pergunta para o senhor é exatamente isso. Se existem alguns outros tipos, né, de eclipses, mas são esses dois, basicamente, né? O solar e o lunar que a gente tem, não é isso? Exatamente. Existem dois tipos fundamentais de eclipses. Quando a sombra é sobre a Terra, é um eclipse solar. Nós que estamos aqui na Terra vemos o Sol eclipsado. E quando a sombra é sobre a Lua, chama-se o eclipse lunar. Perfeito. E para a gente explicar um pouquinho para as crianças, como é que eles acontecem de fato? Como é que acontece esse fenômeno de fato? O eclipse ocorre assim. A Terra gira em torno do Sol. Enquanto a Terra vai girando em torno do Sol, dando aquela volta que leva um ano, né, que é o que define o ano, a Lua também vai girando em torno da Terra. Algumas vezes por ano, isso sempre ocorre. Todos os anos ocorre, mas acontece algumas vezes por ano, 2, 3, 4 vezes. Algumas vezes ao longo do ano, a Lua se coloca exatamente entre o Sol e a Terra. Quando isso ocorre, então nós aqui na Terra dizemos que ocorreu um eclipse solar. E outras vezes ocorre o oposto. Ocorre um eclipse lunar, ou seja, a Terra se coloca exatamente entre o Sol e a Lua e projeta sua sombra na Lua. Quando isso ocorre, é um eclipse lunar. É assim que os dois tipos de eclipse ocorrem, o eclipse lunar e o eclipse solar. Eles são um jogo de luz e sombra que ocorre com a Terra girando em torno do Sol e, ao mesmo tempo, a Lua girando em torno da Terra. Perfeito, professor. E por que eles são importantes? Por que os eclipses são importantes? Os eclipses são importantes, sim. Os eclipses solares são mais importantes ainda. Por quê? Porque quando ocorre um eclipse solar, ou seja, quando a Lua tapa totalmente o disco do Sol, é possível ver a borda externa do Sol, a chamada coroa solar. A coroa solar só é possível de ver durante um eclipse, porque ela é muito fraquinha. Então, para quem estuda o Sol, para quem estuda a parte externa do Sol, esse é um momento raro, um momento que poucas vezes acontece. Então, eclipses solares são muito importantes. Mas os eclipses solares têm aquela coisa, né? Muito pouca gente na Terra consegue ver, porque é uma região muito pequena da Terra que consegue ver realmente o eclipse solar. Por que isso? Porque a Lua é muito menor que a Terra. Como a Terra é muito maior que a Lua, só algumas pessoas na Terra que conseguem ver. Por outro lado, o eclipse lunar não tem tanta importância assim do ponto de vista científico, mas tem muita importância do ponto de vista de educação, de aprendizado. Por quê? A Terra sendo muito maior que a Lua,
a Terra encobre completamente o disco da Lua. Ou seja, toda a Lua fica encoberta pela sombra da Terra. Então é um momento legal que todo mundo pode ver. É um momento importante porque as pessoas aprendem que o céu é móvel, ou seja, as coisas se movem. Existem fenômenos que são possíveis de prever. Então acho que esse é o negócio mais legal do eclipse lunar, é exatamente isso. É o fato de que é possível prever tanto o solar quanto o lunar. E o lunar é um espetáculo que todo mundo na Terra que está vendo a Lua está vendo o eclipse. Muito interessante, professor. E como é que era isso lá no passado? Quer dizer, outras civilizações, povos antigos, eles também estudavam eclipses? Tem essa conexão, né, de que parecia que era o fim do mundo para esses povos, digamos, com menos conhecimento científico. Como é que era isso para os nossos antepassados? A previsão de eclipses é muito antiga. Existe previsão de eclipse literalmente há milhares de anos. Uau. Pelo menos 2.500, talvez 3.000 anos atrás, os povos lá da Babilônia já sabiam prever eclipses. Eles sabiam que os eclipses ocorriam em ciclos. Eles sabiam que se esperasse um certo número de anos, ia ocorrer um outro eclipse. Então, isso mostra que os antigos, mesmo não tendo equipamentos sofisticados como a gente tem hoje, eles conseguiam prever, entender o céu, observar o céu com paciência, ver como os ciclos naturais se repetiam e prever eclipses. E, de fato, os eclipses, as pessoas não sabiam bem o que era, então os chineses, por exemplo, diziam que era um dragão que estava comendo o sol. Então eles saíam na rua tocando tambores e tocando cornetas para espantar o dragão que estava comendo o sol. Os babilônicos usavam os eclipses como assim um mecanismo de poder. Da seguinte maneira, o rei dizia: me obedeçam, senão eu vou fazer o sol apagar. Para mostrar que eu não estou mentindo, eu vou fazer ele apagar amanhã. Mas como eu sou um cara bonzinho, eu só vou apagar ele por uns minutinhos e depois o sol vai voltar de novo. Ora, uma vez que isso acontecesse, as pessoas tinham, assim, obediência sem questionar aquele rei, enquanto durava a memória do evento. Então, os eclipses também foram usados no passado como um instrumento de exercício de poder. A gente tem uma reflexão hoje em dia, né, que essa ideia de que quem controla a informação e o conhecimento controla o mundo, tá aí a prova prática disso, né? Você vê, há 3.000 anos atrás isso já era verdade. É verdade. Bom, olha só, professor, o nosso podcast, como o senhor bem sabe, é um exercício de imaginação, né? A gente se propõe a pensar coisas em realidades alternativas, coisas fantasiosas, enfim. Mas eu queria perguntar para o senhor o que aconteceria no mundo se não houvesse, né? Se não existissem eclipses. Qual que é a percepção do senhor? O que aconteceria de diferente, assim? Olha, a única maneira de não existirem eclipses é não existir a Lua, já que os eclipses são uma dança aí de luz e sombra entre o Sol, a Terra e a Lua. E se não existisse a Lua Terra seria completamente diferente, porque a Lua regula o ritmo das marés, a Lua serve como uma espécie de âncora que mantém a Terra bem comportadinha no seu movimento de rotação, na inclinação do seu eixo que define o ciclo das estações do ano. Para que tudo isso funcione, é preciso uma espécie de âncora gravitacional. E essa âncora é a Lua que faz. A Lua é essa âncora. Então, se a Lua não existisse, provavelmente a Terra seria muito diferente no sentido da evolução da vida. A evolução da vida provavelmente não seria tão complexa como ela é hoje. O surgimento e a evolução da vida requer que as coisas fiquem estáveis, que tudo fique mais ou menos sem mudar. Temperaturas, o ciclo das estações, tudo isso. Então, sem a Lua, isso não aconteceria. Se não houvesse eclipses, não existiria a Lua. Resumindo, é isso. Se não houvesse eclipses, não existiria a Lua. E sem a Lua, a Terra seria muito, muito diferente. A Terra seria mais instável, o clima seria diferente, as estações seriam diferentes. E provavelmente nós não estaremos aqui conversando sobre isso. Não teria podcast. Resumo. Não teria. Bom, então é por isso que eclipses existem. Muito obrigado mais uma vez, professor Dr. Roberto Costa, pelo teu tempo, pela oportunidade da gente aprender um pouquinho com o senhor. E eu queria, antes de concluir o nosso papo aqui, que o senhor passasse aí os links, como é que a gente faz, como é que a gente conhece mais o trabalho aí, das instituições que o senhor faz parte, do senhor propriamente dito. Como é que a gente sabe mais sobre esses temas tão legais aí que a gente conversou hoje? Olha, no site do meu instituto, do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP, tem livros que podem ser baixados sem pagamento, sem cadastro, sem nada. É só entrar lá e procurar livros e apostilas e baixar o que quiser. A gente tem bastante material de cultura e extensão
Nós temos também um programa de visitas que, infelizmente, por enquanto está paralisado ainda por conta da pandemia, mas nós estamos torcendo para que ele seja retomado em breve. A gente tem um ciclo de visitas ao observatório. Então, quem gosta de astronomia, fique ligado no nosso site. No nosso site é o melhor canal que temos para divulgar aí as nossas atividades para os interessados. Então é isso. Mais uma vez, obrigado, professor, e até uma próxima oportunidade. Até uma próxima oportunidade. Tchau. Valeu, pessoal. Até semana que vem. Tchau, tchau.